Então, galera aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você vai assistir esse vídeo. Pessoal, esse vídeo, como você já sabe, essas videoaulas gravadas são aulas correções da atividade que vocês fizeram, ok? Então, pessoal, a gente vai tirar aqui as últimas dúvidas desses assuntos, para ver que as questões que você errou, para você poder estar consertando o erro, ok? Para a gente dar continuidade aí no nosso assunto. Então, pessoal, vamos aqui, As primeiras questões falam sobre as retas numéricas. Então, nessa primeira questão, ele quer saber aonde é que eu coloco essa fração 5 quartos, ok? Primeira coisa, pessoal, na questão ele te deu algumas frações, 3 meios e 1 meio. Então vamos lá. Primeiro, essa fração 3 meios, qual é o transformando ela em número decimal? Isso aqui vai dar 1,5, ok? 1,5. Só você lembrar de dinheiro, R$ 3 dividido para 2 fica 1,50 para cada. Então, essa fração 3 sobre 2 ela representa 1,5. Então, essa fração está bem no meio, entre 1 e 2, Lógico, E a fração 1 sobre 2, como a gente já sabe, isso equivale a 0,5. Novamente, você lembra de dinheiro. Você tem R$ 1 dividido para duas pessoas, cada um fica com 50 centavos. Ok. Agora eu quero saber aonde é que eu vou colocar essa fração 5 quartos. Então, para mim saber, eu tenho que dividir 5 por 4. Então, vamos fazer essa divisão aqui, Quanto é 5 dividido por 4? O mais perto é por 1, porque se eu botar 2, dá 8, passa de 5. Então, aqui fica 4. Sobra 1, Acrescenta o 0 e coloca a vírgula, porque não dá para dividir, Então, a gente faz esse procedimento. 10 dividido para 4 dá, o mais perto é por 2, porque se eu botar 3 dá 12. Aí aqui fica 8. 10 menos 8 dá 2. 2 é menor do que 4. O que a gente faz? Acrescenta o 0. Já coloquei a vírgula, não precisa mais. 20 dividido por 4 dá 5. Então, essa fração 5 quartos ela equivale a 1,25. Ok? Então, ora, se 3 sobre 2, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 1,50, como se for, vamos pensar sempre em dinheiro, Então, essa fração 5 quartos é como se fosse R$ 1,25. Então, é menor do que 1,50 e maior do que R$ 1. Então, essa fração ela só pode estar aqui no ponto P, ok? Porque ela é menor do que 3 sobre 2. Então, a resposta é P, ok? Vamos tomar cuidado com essas questões, porque às vezes ela pode lhe induzir ao erro. Por mais que a fração possui o número 5 e 4 e a outra fração possui o número 3 e 2, mas a fração 5 quartos ainda é menor do que 3 sobre 2, ok? Então, a resposta é P. Vamos para a próxima. Próxima questão, pessoal, mesmo procedimento. Ele quer saber aonde é que a fração 4 sobre 11 está localizado na reta, está entre quais números? Então, ainda é mais fácil ainda. Se eu dividir o 4 por 11, a gente sempre faz esse procedimento. Divide o 4 por 11. 4 não dá para dividir por 11. O que a gente faz, pessoal? Quando não dá, a gente acrescenta o 0 e coloca aqui o 0 e vírgula. 40 dividido por 11 dá 3. Se eu botar 4 dá 44, que dá 33, sobra 7. Aí, pessoal, não preciso mais nem continuar o meu cálculo. Por quê? Eu já sei que o número decimal, quando eu transformar essa fração 4 sobre 11 avos em número decimal, vai dar 0,3 mais alguma coisa. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que esse número, essa fração, está entre 0 e 1, Qualquer número decimal 0, alguma coisa sempre está entre 0 e 1. Então, a resposta é entre 0 e 1. Porque o resultado deu 0,3, vai dar 0,36 alguma coisa, Então,
a resposta é entre 0 e 1. Qualquer número que começa com 0, então fica entre 0 e 1. Ok? Vamos para a próxima. Na próxima, mesmo procedimento, pessoal. Ele quer saber onde é que essa fração 25 sobre 7 está localizado. Então, a gente divide o 25 por 7. Também, bem fácil, né? Não é para os alunos errarem esse tipo de questões. 25 dividido por 7, pessoal, se a gente for pegar a tabuada do 7, o mais perto é por 3, porque se eu botar 4, 4 vezes 7 dá 28. Então, aqui tem que ser por 3, que dá 21. Sobra 4. 4 é menor do que 7, então acrescento o 0 e a vírgula. Já dá para a gente perceber, pessoal, para a gente ganhar tempo, que esse número vai ser 3, alguma coisa, certo? 3, alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que esse número, ele não quer saber, como ele não quer saber o resultado exato, nem vou continuar minha divisão. Por quê? Se esse número vai ser 3, alguma coisa, logicamente é porque ele está entre 3 e 4. Então, a resposta será essa. De cara, pessoal, no começo da questão, a gente já poderia eliminar a primeira e a última. Porque, como tem números negativos e essa fração não é negativa, então não pode ser nenhuma dessas duas. Então, a gente ficava em dúvida entre a segunda e a terceira, porque são números positivos, já que a fração é positiva. Pronto, então, essa fração ela vai estar entre 3 e 4. Vamos para a próxima. Novamente, ele quer saber onde é que a gente vai colocar essa fração. Agora sim, pessoal, como essa fração ela é negativa, então a gente pode eliminar essa e essa. A gente vai ficar em dúvida entre a primeira e a última, já que a fração ela é negativa. Se eu dividir 13 por 5, vamos dividir, né? Porque eu já sei que o resultado vai dar negativo. Então, 13 dividido por 5, o mais perto é por 2. 2 vezes 5 dá 10. Sobra 3. 3 é menor do que 5. O que a gente faz, pessoal? Acrescenta o 0 e a vírgula. Se você quiser continuar bem, se não, todo número, se tem 2, alguma coisa, pessoal, é porque esse número, ele é o que? No caso é negativo, né? O resultado tem que ser negativo, já que a fração é negativa. Como o número é menos 2, alguma coisa, pessoal, é porque esse número está entre menos 2 e menos 3. Ok? Então a resposta é a letra A, primeira alternativa. Ok? Se você quisesse continuar o cálculo, o resultado daria menos 2,6. Ok? Que está entre menos 2 e menos 3. Vamos para a próxima. Nessa questão, pessoal, agora aqui é o contrário. Ele quer saber o seguinte. Esse ponto P, pessoal, ele quer saber esse ponto P, qual é essa fração do ponto P, não é isso? Então vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, a gente, entre o 2 e o 3, foi dividido em 3 partes, ok? Entre o 2 e o 3 foi dividido em 2 partes. Por exemplo, se eu fosse pegar a fração que estava bem aqui no meio, qual seria essa fração que estaria bem no meio entre 2 e 3? Seria quem? Qual dessas frações aqui, pessoal, seria 2,5, não é isso? 2,5. Qual dessas frações aqui, quando a gente divide o numerador pelo denominador, vai dar 2,5? Tem alguma dela? Teria se eu dividir 7 por 3, a última fração, 7 por 3. Aí o mais perto é por 2, que dá 6. Sobra 1. 1 é menor do que 3. O que a gente faz? Acrescenta o 0 e a vírgula. 10 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, 10,333. Ok? Então, pessoal, pode ser que a resposta seja essa. Pode ser que sim. Por quê? Se a gente fazer uma aproximação aqui para 2,3, 2,3 é menor do que
é 2,5. Aliás, o número 2,333 só tem muitos algarismos, mas ele é menor do que 2,5. Ok? Então, pode ser que seja ela. Agora vamos para a próxima. Eu vou fazer todas as tentativas. A primeira alternativa, ó, vou colocar aqui do lado. Aqui deu 2,333. Se eu dividir R$1 para duas pessoas, dá 0,5. Então não pode ser essa. A gente já pode eliminar. Se eu dividir 2 para 3, 2 dividido para 3. Vamos ver quanto é que vai dar. O 2, pessoal, é menor do que 3, né? Então, o que a gente faz? Acrescenta o 0 e coloca aqui o 0 e vírgula. Daqui, pessoal, já posso garantir que também não pode... Esse ponto P não pode ser o 2/3. Porque vai dar um número 0,666. Então, também não pode ser essa. Não pode ser o 2,3. Ou 2 sobre 3, né, que daria 0,666. E se eu dividir 3 para duas pessoas, pessoal, vai dar 1,5. Então, a resposta é realmente 7 sobre 3, ok? Então, é basicamente isso. Você poderia ter usado o raciocínio. Então, pessoal, e também a outra maneira que você poderia fazer, como ele dividiu entre 2 e 3, ele dividiu em 3 partes, então... Por isso que deu 2,333, ok? Então, vamos para a próxima. Essa questão aqui, pessoal, agora a gente precisa saber um pouquinho sobre porcentagem, né? Que nesse caso aqui, pessoal, é muito simples. Ele diz o seguinte: Bianca e suas amigas saíram para comer uma pizza. Depois de 20 minutos de conversa, elas já haviam comido 50% da pizza, pessoal. 50% é o quê? É a metade. Como é que a gente coloca metade em forma de fração? É 1 sobre 2, certo? 1/2 ou metade. Ele quer saber o seguinte: qual a fração abaixo representa o total da pizza que elas comeram? Aí você pergunta: professor, mas não tem 1/2. Mas tem uma dessas frações que quando a gente simplifica, vai dar 1/2. Aliás, não precisa nem simplificar, pessoal. Por exemplo, a primeira alternativa. O número de baixo, pessoal, significa a quantidade, né? E o número de cima é o que uma pessoa comeu. Na primeira alternativa, pessoal, se de 4 pedaços, uma pessoa comeu 2 pedaços, então comeu a metade. E se eu ainda posso simplificar o 2/4, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, que vai dar 1 sobre 2. Então, a resposta seria essa. As outras não dá para simplificar, né? Mas nenhuma delas significa metade. Se de 4 pedaços uma pessoa comeu 5 pedaços, não pode ser a metade, né? Se de 8 pedaços uma pessoa comeu 3 pedaços, também não é a metade. Se de 2 pedaços uma pessoa comeu 4 pedaços, então na verdade ela comeu foi 2 pizzas, ok? Então vamos para a próxima. Questão simples, pessoal, mas você tem que tomar cuidado, ok? Vamos para a próxima. No final do mês, Marcos é vendedor em uma loja de bonés. No final do mês, ao verificar as vendas da loja, percebeu que de um total de 25 bonés, havia vendido 12. Qual a fração que representa o número de bonés que ficaram no estoque? Então, pessoal, ele não quer saber a fração que foi vendido. Ele quer saber a fração que sobrou, isto é, ficou no estoque. Se de 25, pessoal, ele vendeu 12, isso quer dizer que ele ainda tem 13. Só que ele quer saber a fração. Em toda fração, pessoal, o número de baixo, que é o denominador, é o total. No total tinha quantos? 25. Sobrou quantos? 13. Então, 13 sobre 25, né? A resposta seria essa. Cuidado, pessoal, que ele colocou essa primeira alternativa para induzir ao erro. Ele colocou 12 sobre 25, porque o aluno poderia pensar que ele estava querendo saber a quantidade que foi vendido.
E não, ele quer saber a quantidade que sobrou. Estoque é o que sobrou, ok? É o que ainda tem na loja. Então a resposta seria essa. Bem simples também, pessoal. A gente não está trabalhando ainda nem com cálculo. Vamos para a próxima. A próxima questão ele diz que Regina, Bruno, Carlos e Mariana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total das questões propostas, Regina acertou 2/5, o Bruno acertou 1/2, o Carlos acertou 3/8, Mariana acertou 2/4. Houve um empate entre dois deles. Identifique os dois participantes que acertaram o mesmo número de questões. Eu falei para vocês, pessoal, na aula que foi na aula ao vivo do sábado, que tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você simplifica aquela fração que dá para simplificar, e você vai achar que essa fração que são equivalentes, que são iguais, ou você pode dividir todas as frações, o número de cima pelo número de baixo. Não é isso? A gente tem aqui 2/5, a gente tem 1/2, 1/2 é metade, né? A gente tem 3/8 e a gente tem 2/4. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer pela forma de simplificação, ok? Mas você poderia dividir 2 por 5, 1 por 2, 3 por 8 e 2 por 4. Se você tiver uma boa visão, uma boa lógica, você vai conseguir enxergar que essas duas frações elas são iguais. 1/2 e 2/4. Porque se a gente simplificar o 2 e o 4 por 2, a gente vai encontrar a fração 1/2. Ok? Então, se de 4 ele acertou 2, acertou a metade. Se de 2 ele acertou 1, também acertou a metade. Então, essas duas frações elas são equivalentes. Eles acertaram a mesma quantidade de questões. O que quer dizer isso? Aí você diz, professor, mas de 2 ele acertou uma. E o outro de 4 ele acertou 2 questões. Isto é, a cada 2 questões, o Bruno acertou uma. Então, ele acertou uma, erra a outra. Acertou uma, erra a outra. A mesma coisa é a Mariana. Se de 4 questões ele acerta 2, é a mesma coisa. Vai dar o mesmo procedimento. Então, quem atingiu a mesma quantidade foi o empate, foi o Bruno aqui, né? Que acertou 1/2. E a Mariana que acertou 2/4, que é a mesma coisa, são frações equivalentes. Então é Bruno e Mariana. Essa é a resposta correta. Ok? Vamos para a próxima. Pessoal, essa questão também ela é bem simples, né? 1/4. Transformando 1/4, pessoal, em número decimal, ora, mas muito fácil, pessoal. Mamão com açúcar. Se você tem R$1, pessoal, dividido para 4 pessoas, cada um fica com quanto? Muito simples, 0,25. Pense em dinheiro. Se você tem 4 moedas de 25 centavos, vai dar R$1, pessoal. Só usar a lógica que você ganha tempo. Então, questão aí dada, né? Então, esse tipo de questão não pode ter erro. Vamos para a próxima. Essa questão aqui também, pessoal, é quase a mesma coisa da outra, pessoal. 1 quilo tem quantas gramas? 1 quilo é 1000 gramas. Ok? 1/4, pessoal, sempre coloque isso na cabeça de vocês. 1/4, essa fração 1/4 significa o quê? Significa a metade da metade. Quem é a metade de 1000, pessoal? É 500. Então, você comprou, vamos supor, meio quilo de arroz. Então, você comprou 500 gramas. Se você comprou 1/4 de 1 quilo, você comprou a metade da metade. A metade de 1000 é 500 e a metade de 500 é 250 gramas. Ou simplesmente, pessoal, você dividir 1000 por 4, que é 250.
250. Então, a resposta é essa, 250. Muito simples, pessoal. Ok? Então, vamos para a próxima. Nessa questão, pessoal, ela é bem parecida com a questão lá que estava falando uma questão lá que estava falando também das pessoas, da quantidade de acertos. Aqui é a mesma coisa. Ele quer saber, então, quem mais gasta e quem menos gasta. Então, vamos lá. Quem são as frações? 3 sétimos foi o Manuel. Vou já organizar isso, né? Vou botar logo aqui as frações. A Carla, 1/4. Pedro, 3/15. E a Maria Eduarda, 2/3. Então vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, como ele quer saber quem é o maior e quem é a menor, quem é a maior fração e quem é a menor fração, a melhor maneira que eu acho é dividir no número de cima pelo número de baixo. É a melhor maneira. Tem outras maneiras, mas essa que eu acho mais fácil. Essa 1/4, pessoal, como a gente viu agora há pouco, isso é 0,25. Não foi isso? R$1 dividido para 4 fica 25 centavos para cada pessoa. Então, bem simples. Agora, se eu dividir 3 por 7, aí 3 dividido por 7 vai dar quanto? 3 é menor do que 7, né? Então, a gente acrescenta aqui o 0. E aqui embaixo do 7 a gente faz o que? Acrescenta 0 e vírgula. 30 dividido por 7 dá por 4, mais perto, que dá 28. Eu vou colocar, pessoal, aproximadamente isso aí. Vou botar aqui 28, né? Sobra 2. Eu vou colocar só mais uma casa decimal, só para não ter erro. O 2 é menor do que 7, acrescento 0, já botei a vírgula, não precisa mais. 20 dividido por 7, pessoal, mais perto tem que ser por 2, porque se eu botar 3 dá 21, passa. Então vai dar aproximadamente 0,42. Ok? Então já dá para perceber que a fração 3 sétimos é maior do que 1/4. Agora vamos ver as outras. Se eu dividir 3 por 15, 3 por 15. Nunca dividir, pessoal, o de baixo pelo de cima, não. É sempre o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 15, o mesmo procedimento, pessoal. O 3 é menor do que 15. O que a gente faz? Acrescento o 0 e aqui coloco 0 e vírgula. 30 dividido por 15 dá 2, que vai sobrar resto 0. Então, esse equivale a 0,2. Posso até botar 0,20, já que os outros números têm 2 casas decimais. Pronto. Desses 3, a gente já consegue ver quem é a maior e quem é o menor. Agora, falta dividir 2 por 3. Vamos dividir aqui 2 por 3. 2 é menor do que 3, né? O que a gente faz? Acrescenta o 0 e aqui coloca 0 e vírgula. Quem tem habilidade com essa divisão já ganha bastante tempo. Então dá 6, 6, 6, 6, 6, né? Vai dar, eu vou colocar aqui aproximadamente 0,66, que vai dar dízima periódica. Pronto. Quando eu dividir, eu consigo achar quem é a maior. A maior é 2/3, porque deu 0,66, e a menor é 3/15. Então, quem é que gasta 2/3? É a Maria Eduarda, então ela é quem gasta mais. Então, a resposta seria essa, porque o Pedro é o que gasta menos, né? Tá aqui, ó, Pedro gasta 3/15, então é o que gasta menos. Então, a resposta seria a primeira alternativa, ok? Vamos para a próxima. Qual das frações abaixo é equivalente? Isto é, representa o mesmo valor da fração 315 sobre 126. Existem duas maneiras da gente ver isso, pessoal. Dividindo, né, o número de cima pelo número de baixo, todas as frações, e vendo qual delas tem o mesmo resultado lá dessa fração aqui, 315 sobre 126. Ou a gente pode simplificar essa fração, né? Se a gente simplificar 315 sobre 126, eu vou fazer dos dois modos, ok?
Então vamos lá. Eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Simplificando, né? Se eu simplificar aqui e dividir por 3, isso aqui vai dar 105. O 315 dividido por 3 dá 105. Se eu dividir o 126 por 3, vai dar 42. Ainda dá para dividir por 3 novamente. Ainda dá para dividir aqui por 3 de novo. 105 dividido por 3. Deixa eu colocar aqui o sinal de igualdade. 105 dividido por 3 vai dar 35. E 42 dividido por 3, isso aqui vai dar 14. Dá 14, né? Pronto. Ainda, pessoal, o 35 e o 14 ainda dá para dividir por 7. Em cima e embaixo tem que dividir pelo mesmo número. Vai ficar 5 sobre 2. Então, essa fração ela é equivalente à fração 5 sobre 2. Então, a resposta seria essa terceira alternativa. A outra alternativa, pessoal, era você dividir. Se você dividir o 315 por 126, isso aqui vai dar exatamente 2,5, ok? Você pode dividir que vai dar 2,5. E se a gente fosse fazendo aqui as divisões, e a gente ia ver que 5 dividido por 2 também dá 2,5, ok? Por exemplo, se eu dividir 5 por 6, daria 0, alguma coisa, então já não é. Se eu dividir 3 por 4, também daria 0, alguma coisa, também não seria. 2 dividido por 7 também daria 0, alguma coisa, então também não seria. Ok? A outra lógica, pessoal, que você poderia resolver essa questão bem rápido, como essa fração aqui, que eu sublinhei, como essa fração, o número de cima é maior do que o de baixo, logicamente, quando eu simplificar, o número de cima tem que continuar sendo maior. Por exemplo, essa primeira alternativa, o número de cima é menor do que o de baixo, ó, 5 sobre 6. Então, ela não pode ser igual a essa fração que eu quero aqui, que é 315 sobre 126, porque o 315 é maior do que o 126. Então, não pode ser 5 sobre 6. 3 sobre 4 também não. Dessas alternativas, a única em que o número de cima é maior do que o de baixo é 5 sobre 2. Então, você poderia usar também essa lógica, que você fazeria a questão bem rápido. Próxima. Essa questão também é bem simples. 35 milésimo. Ok? Se a gente pegar, pessoal, 35 décimos, como é décimo, tem que ter um número depois da vírgula. Então, daria 3,5. Então, aqui você já pode eliminar. Se você pegar 35 centésimos, tem que ter dois números depois da vírgula. Então, seria 0,35. Ok? Também não pode ser a penúltima alternativa. Se você dividir 35 por 1000, aí tem que ter 3 números depois da vírgula, é 0,035, ok? É só você movimentar a vírgula 3 casas para frente. Professor, mas que vírgula se o 35 não tem vírgula? Você pode botar 35,0, não pode não? E voltar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, aí a vírgula fica aqui, né? Porque a vírgula só pode ficar uma casa. E eu posso tirar esse último zero. Então, é 0,035. Ok? Então, a resposta seria a terceira alternativa. Próxima. Paulo possui em seu sítio 40 porcos, 8 vacas e 60 frangos. Determine a fração que representa os mamíferos, né? Aí, pessoal, já entra um pouquinho do assunto de ciência. Qual desses animais são mamíferos? Isto é, que mama? É o porco e a vaca, né? Então, primeiro, no total, pessoal, existe quantos animais no total? Eu preciso saber o total, né? 40 mais 60 mais 8.
que isso aqui vai ficar 108. Então, o total sempre fica embaixo. 108. Como ele quer saber a fração que representa os mamíferos é os porcos e as vacas. Então, os mamíferos é 40 mais 8, que vai dar 48. Pronto. Agora, essa fração, como ela não aparece aqui, é porque, logicamente, eu preciso simplificar, não é isso? Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui também por 2. Isso aqui vai ficar 24 sobre 54. Divido de novo por 2, porque são pares. Vai ficar 6, ou 6 não, vai ficar 12, desculpa. E 54 dividido por 2 vai dar 27. Agora não dá mais para dividir por 2 porque o 27 não é par. Então vou dividir por 3. Isso aqui vai dar 4. E embaixo fica 3. Aí não dá mais para simplificar. Então a fração ela é... desculpa pessoal, aqui não é um 27 dividido para 3. Vai dar 9. 27 dividido por 3. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Pessoal, aqui não tem nenhum erro, né? 27 dividido por 3 dá 9. O único erro foi nas alternativas que não tem, né? Então, essa questão estaria nula. Então, a resposta é 4/9. Ok? Não tem aqui a resposta, né? Então, a gente não estaria nula. Vamos para a próxima. Qual das frações a seguir são equivalentes? Então, para me saber qual dessas frações elas são equivalentes, pessoal, eu posso simplificar ou simplesmente dividir, né? Nesse caso aqui, pessoal, eu vou só simplificar, viu? Para ser mais rápido. 24 sobre 30. 36 sobre 56. A fração 3/5 já está simplificado e a fração 4/5 também já está simplificado. Aí, uma dessas frações aqui... ela vai dar uma dessas duas frações. Já está simplificado, né? Então, eu posso dividir o 24 por 2 e o 30 também por 2. Vai dar 12 sobre 15. Ainda dá para dividir por 3, né? Aí vai ficar 4 e embaixo fica 5. Então, a gente já consegue ver que a fração 24 sobre 30 ela é equivalente à fração 4/5. Se a gente simplificasse a fração 36 sobre 56, ficaria o seguinte, ó, por 2 por 2, daria 18, e embaixo daria 20, dá por 1, 28. Dividindo de novo por 2, né? Isso aqui daria 9 sobre 14. Aí não daria mais para simplificar, né? Então, as duas frações equivalentes é essa de 24 sobre 30 e 4/5. Então, a resposta seria a terceira alternativa. Vamos para a próxima. Estamos encerrando, pessoal. Transformando o número decimal em fração, temos... Primeira coisa, pessoal, quando eu quero transformar esse número decimal em fração, você tira a vírgula, fica 124. Tem quantos números depois da vírgula, pessoal? Tem 2, né? Que é o 2 e o 4. Então, você coloca 100. Porque o 100 tem 2 zeros. Agora, pessoal, falta a gente fazer o quê? Simplificar. Dividindo em cima e embaixo por 2. Para a gente poder encontrar as alternativas. Aqui vai ficar 62. E aqui ficar 50, não é isso? Eu ainda posso dividir por 2 de novo, que daria 31 e aqui daria 25. Então, a resposta é 31 sobre 25, que seria a segunda alternativa. Ok? Bem simples. Se tivesse 3 números depois da vírgula, você colocaria 1000. Se tiver um número depois da vírgula, você coloca 10. Vamos para a próxima. Qual das frações abaixo, quando simplificada, resulta na fração irredutível 3/7? Agora aqui, pessoal, a gente vai ter que simplificar essas frações. Aqui der 3/7, a gente marca, né? Então, vamos lá. A primeira alternativa, 27 sobre 28. Claro, pessoal,
Não é obrigatório você começar pela primeira. Se você tiver alguma ideia, né, você pode pular para outra. Se eu dividir aqui, eu posso dividir o 27 e o 28, eu posso dividir por quem? Por ninguém, né? Essa fração ela já é irredutível. O 27 dá para dividir por 3, mas o 28 não dá. O 28 dá para dividir por 2, mas o 27 não dá. Então não tem como. Eu vou pegar a fração 78 sobre 48. Como os dois números são pares, né? Então eu divido por 2. A primeira fração, pessoal, não dá para simplificar, né? Ela já está irredutível. Então vai 78 dividido por 2, isso vai dar 39. E 48 dividido por 2, isso vai dar 24. Aí agora eu divido por 3. Não dá para dividir mais por 2. Vai dar 13. E aqui vai ficar 8. Não dá mais para simplificar, então a fração irredutível de 78 sobre 48 avos seria 13 sobre 8. Então também não é. Não é nem essa e nem essa. Vamos tentar agora a fração... vou testar aqui a última alternativa, pessoal. 12 sobre 21. Ok, vou testar logo a última. Eu dividindo o em cima e embaixo por 3, a gente vai encontrar 4 sobre 7. Então não deu 3 sétimos, deu 4 sobre 7. Então só sobrou essa terceira alternativa. Eu não vou nem fazer, porque foi a que sobrou, então é ela que vai dar 3 sétimos. Se você simplificar ela, você vai encontrar 3 sétimos. Ok? Vamos para a próxima. Determine qual das opções abaixo não é equivalente a 11 sobre 12. Qual é que não é, pessoal? Então a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento. Se a gente pegar o 22 e o 24 e dividir por 2, isso aqui vai dar 11 sobre 12. Então, mas só que ele quer a que não é. Então essa daqui você não marca. 121 sobre 132. Vamos ver, né? Dá para dividir isso aqui por quanto? Dá para dividir por 11. Se eu dividir em cima e embaixo por 11, isso aqui seria mais difícil, né? Daria 11 sobre 12. Também ela é equivalente, né? Já que deu o mesmo resultado. Então você não marca porque ele quer aqui não é equivalente. 164 sobre 180. A gente pode dividir por 2, porque todos os dois são pares, né? Dá 82. E aqui fica 90. Divide por 2 de novo, que fica 41. E aqui fica 45. O 41, pessoal, como ele é primo, não tem como simplificar mais. Então essa aqui já é a fração irredutível. Como não apareceu a fração 11 sobre 12, então a resposta seria essa daqui. Aqui não é equivalente. Ok? Vamos para a próxima. Só está faltando mais duas questões, pessoal, bem rápido. Então vamos lá. Nessa questão ele quer saber, teve uma prova, né, que tem três pessoas. Aí ele quer saber o seguinte, quem acertou mais, quem acertou menos. Então a maneira mais fácil é dividindo, né? 5 por 6, 7 por 9 e 7 sobre 12. Então vamos lá. Se eu dividir 5 por 6, pessoal, 5 dividido por 6, vamos lá ver quanto é que vai dar. O 5 é menor do que 6, né? Então acrescento 0, 0 e vírgula. 50 dividido por 6, o mais perto seria por 8, que dá 48. Sobra 2. Eu vou deixar, pessoal, aproximadamente 0,8, para a gente não perder tempo. Agora, se eu dividir 7 por 9, 7 dividido por 9. O 7, né, é menor do que 9. Então, o que a gente faz? Acrescento 0, 0 e vírgula.
70 dividido para 9, pessoal, mais perto seria quanto? Deixa eu ver, 6 vezes 9 dá 54, 7 vezes 9 dá 63, então é por 7, porque se eu botar 8 dá 72, passa. Então vai dar aproximadamente 0,7. E se eu dividir 7 por 12, vamos ver o que vai aparecer, né? Novamente o 7 é menor do que 12, então a gente acrescenta o 0, aqui 0 e vírgula. 70 dividido por 12, o mais perto é por 5, que vai dar 60. Então aqui vai dar 0,5. Então, quem acertou menos foi o Jarbas, quem acertou menos. E quem acertou mais foi o Clóvis, né? Então vamos lá. Ele diz o seguinte na primeira alternativa: o Clóvis acertou menos questão que Álvaro. Errado, porque o Clóvis foi o que mais acertou. A outra: Álvaro acertou menos questões que Jarbas. O Álvaro. Errado. O Álvaro ele acertou mais, não é isso? Porque o Álvaro deu 0,7. O Jarbas foi o que acertou menos. Então, só se fosse ao contrário. Terceira, Clóvis foi o que acertou o maior número de questões. Essa é a resposta. Foi ele que acertou mais. Então, vamos para a última, para a gente encerrar. O número que está escrito por extenso, pessoal, 42 centésimo. Pessoal, quando o número por extenso ele não falar na palavra inteiro, é porque o número que está antes da vírgula é 0. Ele não vai falar 0 inteiro. Então, como ele não coloca essa palavra inteiro, é porque o que tem antes da vírgula é 0. 42 centésimo, pessoal. Se é centésimo, só pode ter 2 números depois da vírgula. Então, a resposta é 0,42. Certo? Que isso significa 42 centésimo. Ok? Deixa eu só ver se já encerrou. Ainda tem essas duas questõezinhas aqui, bem rápido. Mesmo procedimento, pessoal. Agora, nessa outra, é ao contrário. Esse número decimal, 3,4, ele é escrito por extenso. Pessoal, pelo amor de Deus, não marca essa primeira alternativa. A gente não lê a palavra vírgula. Esse é só um modo de falar quando a gente está fazendo os cálculos, só que essa não é a maneira correta. Então, a gente já pode eliminar a primeira e a terceira. Nunca coloque a palavra vírgula quando você vai escrever um número decimal. No lugar da palavra vírgula, você vai colocar a palavra inteiro. Então, é 3 inteiros e 4 décimos, pessoal. Porque só tem um número depois da vírgula. Então, você lê décimos. Se tivesse 3,04, você lê centésimo. Mas como só tem um, então é 4 décimos. Seria a última alternativa. Ok? Para a gente encerrar, agora sim, a gente encerrar, ele quer saber qual a fração irredutível que representa as questões que João errou. Então, pessoal, a fração que ele acertou é 45 sobre 100. Isso aqui foi o que ele acertou. Então, já posso eliminar a primeira alternativa, porque isso aqui foi o que ele acertou. O que ele errou, se de 100 questões ele acertou 45, é porque ele errou 55 sobre 100. Ah, professor, mas essa fração ela não aparece. Então, logicamente, a gente precisa simplificar. 55 dividido por 5 dá 11. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, fica 11 sobre 20. Ok? Então, a resposta seria a terceira alternativa. Ok, galerinha? Então, espero que essas questões que você errou tenha dado para vocês entender agora, para que realmente no dia da prova do IDEB vocês não errem, ok? Então, um abraço aí para vocês e até a próxima, ok? Tchau, tchau, fique com Deus.